Bom dia, então, Maria. O som está baixo? Está baixo? Agora está bom. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer, né, o convite. É um prazer estar hoje aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre esse livro, contribuir com mais um capítulo. Na verdade, eu vou conversar sobre esse capítulo. Eu não fiz apresentação de slide, tá, Carlos? Então, se quiser fechar... Eu vou fechar, então. Isso. Então, tá bom. Eu vou deixar a Maria, então, falar e conversar com todos, gente. Se vocês quiserem conversar com ela, é só abrir o microfone, conversar, o áudio. Eu só vou fechar aqui a minha câmera e o áudio vou acompanhar, então. Tá bom? Então, só para complementar, também escrevi um capítulo, né? Então, sobre tipos psicológicos e a compreensão tipológica na questão da cirurgia bariátrica, tá? A gente participou, bastante interessante, então vou deixar a Maria do Cerro apresentar. Obrigado, então, Maria. Pode começar. Eu não estou em Curitiba, estou no litoral, então também, talvez a internet dá problemas, sinalizem para mim, mas vamos tentar aí ver se a gente consegue fazer uma conversa, pensando também, né, numa experiência bem plural. Então, o meu trabalho, esse é um desdobramento, é um capítulo que eu faço uma tentativa de diálogo entre a teoria dos tipos psicológicos com a teoria dos complexos, desenvolvendo aí uma possibilidade de pensarmos no complexo do comer emocional dentro da perspectiva no campo da psicologia analítica e da medicina, né? Então, o programa de pós-graduação que eu fiz, o doutorado é aqui no HC, em Curitiba, no programa de Medicina Interna e Ciências da Saúde, e até como autores, né, desse capítulo, a minha orientadora, que foi a doutora Rosana Bento Radominski, que é médica, endocrinologista, então, que me mostrou esse mundo dos hormônios, né, todo esse metabolismo muito condizente aí com o que eu tento trabalhar dentro de um metabolismo psíquico, né, e o meu co-orientador, que foi essencial, que foi o Armando, né, o professor, um dos precursores da psicologia analítica aqui no Paraná, que contribuiu para ampliar e para poder fazer esse diálogo, né, entre esses dois casamentos, vamos pensar, o químicos, a medicina e a psicologia. Então, a proposta é trazer um pouquinho para vocês sobre essa experiência, né, sobre essas possibilidades. E no caso da pesquisa, né, foi uma pesquisa mista, então eu consegui acompanhar durante um período de 1 ano e meio, 120 mulheres, né, que estavam em tratamento, metade delas em um pós-bariátrico, e metade delas, 60 mulheres, que não tinham feito a cirurgia bariátrica, que estava apenas em acompanhamento clínico. Então, desse trabalho, né, nós tivemos alguns outros trabalhos, artigos com essa perspectiva, esse viés mais quantitativo, mas nesse capítulo eu trago um olhar, né, um viés qualitativo, né. Então, o nome, como o Carlos colocou, a senhora B, é uma compreensão tipológica do ato alimentar em mulheres em paciente bariátrico. Então, a senhora B, para mim, tem um significado muito grande, porque ela é uma das pessoas que representam essas tantas vozes, de tanta angústia, de tanto peso, e trouxe muito conhecimento, né, para a gente poder ter essa compreensão dessa dinâmica de conseguir pensar o quanto uma dinâmica tipológica poderia estar influenciando também nesse ato alimentar, nesse complexo alimentar que eu vou estar apresentando para vocês. Então, agradecer aos meus orientadores também que possibilitaram esse trabalho. E o objetivo, então, do artigo, do capítulo, é realmente, através de um caso, né, da senhora B, fazer essa tentativa de diálogo entre as teorias dos tipos psicológicos clássicos de Jung, mas também das contribuições da Myers e Briggs, que eu uso para análise dos dados, um instrumento que é o MBTI, junto com a teoria dos complexos, né, e a teoria que é bastante ampla da própria obesidade.
Então, a tentativa é fazer essa compreensão de como esse comportamento alimentar pode estar sendo influenciado também por essa dinâmica dos tipos psicológicos. Durante o capítulo, a gente vai conversando com o leitor e trazendo o que seria essa compreensão, né? Então, a gente começa a pensar na própria etimologia da palavra, né? Esse compreender e esse inclinar para, esse voltar-se para alguma coisa, que é como se fosse, né, como Jung diz, a melhor forma de pensar nas tantas formas de você digerir a própria vida, né? E eu tive a sorte de estar acompanhando e estar entendendo nessa escuta as possibilidades de digestão e o quanto esse comer simbólico traz, né, sentidos que são únicos e que devem ser valorizados no manejo clínico, né, mas que na pesquisa te possibilitam um parâmetro, né, de como esse campo ele pode ser tão rico para que a gente possa entender todo esse dinamismo, né, entre corpo e mente, tá? Então, como eu disse, um desdobramento da tese, um trabalho que, né, foi, além de observacional, eu tive a possibilidade de dar continuidade aos atendimentos em grupos terapêuticos. Então, essas mulheres, como a senhora B, ela continuou sendo atendida num grupo terapêutico, daí na instituição de trabalho da FAI, e tive essa possibilidade de ter, né, de acompanhar esse processo, esse crescimento, e essa possibilidade dessa mulher, como tantas outras, né, ter um lugar de escuta, de fala, e para contribuir com esse metabolismo psíquico que eu vou estar contando para vocês. Então, assim, primeiro eu vou, então, falar de quem é a senhora B, de uma forma cuidadosa, né, para proteger essa identidade. Eu coloco B porque refere também ao início da palavra que tanto aparece no artigo, que ela tinha uma tendência, né, a comer muitas bananas, e ela diz isso em momentos de angústia e dor. A senhora B é uma mulher adulta, casada pela segunda vez, e que traz em toda a sua biografia, né, muitos pesos, não apenas do IMC 50, antes da cirurgia, né, que a gente sabe que é um IMC mórbido, uma obesidade mórbida, e que ela vai, depois mesmo da cirurgia, na época da entrevista, 6 anos após, ela tem recidiva de peso, então ela continua obesa, né, e ela fala que carrega muitos pesos na vida. Então, uma pessoa que tem muitos diagnósticos, né, clínicos, artrose, pressão alta, colesterol alto, anemia por conta da própria cirurgia, muitas dores articulares e, para, como ela diz, né, piorar um diagnóstico surpresa de HIV. Então, uma pessoa que vai discorrendo o seu funcionamento de dor e de angústia, usando da comida, principalmente da banana, ela faz de 3 a 4 bananas, dependendo do dia, segundo ela, como uma possibilidade, né? E quando a gente traz esse comer, dando um espaço para sentido, ganha sentido, e ela começa a falar do que seria esse comer, esse engolir. A senhora B é uma pessoa muito reservada, apesar da sua tipologia, né, apresentar uma extroversão dominante, mas que ela mesmo dizia que ela engolia muito as suas ideias, ela não conseguia falar o que ela pensava e ela não conseguia contar para ninguém sobre os diagnósticos. Então, ela vai, no decorrer das conversas, das entrevistas, se dando conta que ela comia para engolir as suas dores. E ela diz, em momentos de angústia, eu não só sinto fome, eu sinto fome e dor. E a banana, para mim, é uma vitamina que me alivia. Então, um sentido bem interessante para a gente pensar numa compreensão simbólica, né? E dentro dessa
dessa perspectiva dos tipos, né, aplicando o MBTI, a gente evidencia, condiz com o tipo ESFJ, que para a teoria do tipo do MBTI é o extrovertido sentimento apoiado pela sensação introvertida e com uma adaptação ao meio externo de julgamento, que no MBTI as siglas são bastante importantes. O J significa um lado mais, uma forma mais estruturada e metódica de se organizar na vida no seu meio, né? E a senhora B, ela é uma pessoa muito metódica, muito cuidadosa, muito preocupada, está sempre a serviço, né, das pessoas, em detrimento das suas próprias necessidades, né? Então, a gente sabe que Jung já traz, né, esse olhar do sentimento extrovertido. Então, o tipo sentimento, nós sabemos que tem essa tendência de julgar, de fazer escolhas, sempre voltados no valorativo, né, dando um valor que é atribuído a esse objeto. Então, isso também é muito visto no discurso dela, quando ela sempre se coloca muito à disposição do outro. O outro filho, é o outro marido, é o outro equipe médica. Então, ela tem um cuidado muito grande com esse outro, né? E na extroversão, a gente sabe que a energia psíquica, então, ela faz um movimento, ela flui de dentro para fora, onde esse outro, esse objeto é tão importante. E quando a gente vai tentar compreender, fazer essa compreensão, por exemplo, da sua tipologia auxiliar, a sensação introvertida, é interessante que corrobora também com aquilo que ela traz, quando ela fala que ela introjeta, em que ela guarda e ela vivencia essa dor, né? Então, essa sensação voltada para as suas questões, mas há um tabu, há um guardar, que se a gente pensar numa perspectiva psicossomática, isso pode refletir até mesmo nas suas próprias dores. Uma coisa que eu vejo que é bem importante, que ela vai trazendo também na entrevista, essa lentidão. Ela tem uma dificuldade muito grande de andar, até por conta de uma sequela. Ela teve um processo de uma doença da neurotoxoplasmose, ela fica com uma sequela, onde ela fica com uma perna mais encurtada, e ela tem artroses no joelho. Ela fala, eu ando lento como a minha vida. Então, a gente pode pensar numa artrose psíquica, uma dificuldade dela digerir, dela aceitar e dela suportar, como ela diz, o próprio diagnóstico, que não é falado, que não é discutido, que é sempre um segredo, um tabu naquela casa. Então, a senhora B nos revela essa tentativa também da própria psique, né, de buscar uma saída, buscar uma forma de se expressar, e que ela está acontecendo pelo corpo, pelas suas dores. Se a gente for pensar também numa tipologia, já que a dominante é um sentimento extrovertido, pensarmos na função inferior, que é um pensamento introvertido, isso se revela também no discurso dela, quando há uma autodepreciação, quando ela se sente desvalorizada, quando ela vem dentro desse pensamento sombrio, com uma culpa, com uma dificuldade de se soltar para a vida, né? Então, sempre a culpa é dela, sempre o problema está com ela, e sem ver muita expectativa. Então, uma pessoa que está carregando, além das suas comorbidades, da sua história, da sua problemática, toda um pensamento bastante primitivo, de que nada na sua vida até hoje deu certo, que o destino é que afaste sempre essa pessoa sem essa sorte, sem a saúde. Então, a gente percebe um pensamento bastante sombrio, né, e que começa a entrar em cena, principalmente no grupo terapêutico, quando ela começa a olhar de uma nova perspectiva, onde as outras pessoas, e há uma identificação, também têm as suas dores, mas que cada um pode lidar de uma forma diferente.
Então, aí, se a gente for pensar até um pouquinho antes disso, em relação a esse pensamento sombrio, me parece ser a porta de entrada para essa constelação do complexo do comer emocional, porque é nesse momento onde ela se sente culpada, desvalorizada, onde ela não vê mais saída, e que vem a angústia, e que ela diz que dá vontade de comer, e até por conta do processo bariátrico, como ela tem que comer devagar, a banana, caminho, né, foi onde ela encontrou essa possibilidade para lidar com todas essas dores. Então, nesse momento, se revela também, né, se a gente for pensar um complexo autônomo, essa incapacidade dessa consciência, desse ego, de tomar consciência daquilo que está acontecendo com ela. Mas, interessante que no grupo terapêutico, depois, né, de algum tempo, ela começa a olhar, a se questionar, a pensar o porquê desse comer, desse ter que engolir, desse ter que servir os outros, né? Ela conta que até a manteiga no pão ela tem que passar e dar para os familiares, e ela começa então a pedir espaço, né? E ela começa não só a mudar um discurso, mas nas suas atitudes também. E é interessante que ela vai trazendo, por que eles não podem ajudar? Mas por que eu tenho que fazer tudo? Né? Para que tudo isso? Então, um espaço onde ela começa a movimentar, a mudar esse metabolismo psíquico. Né? Então, bem interessante, e num desses encontros, né, a gente trabalha com algumas técnicas expressivas, e foi proposto, não um Sunday Play clássico, mas que elas pegassem uma miniatura que representasse como elas estavam se vendo naquele momento, no grupo, e me recordo dela pegar uma seringa, e nesse momento, quando é a vez dela compartilhar, né, o que ela entendia sobre aquele gesto, sobre aquele objeto, ela fala, eu venho aqui, essa seringa representa a injeção de ânimo que esse grupo, que esse momento, esse espaço da minha vida simbólico, né? A gente percebe que aí a possibilidade, sim, de um complexo de transformação. Tá? Num processo onde está em paralelo, dialogando tanto com esse processo bariátrico de novas adaptações, né, mas um processo de vida, um processo de individuação, onde ela começa a se dar conta do seu espaço, dos seus movimentos, do seu funcionamento e das suas escolhas. Então, é um caso, entre muitos outros, que eu escolho, que a gente discute junto, né, com os orientadores, que é um caso onde a gente pode ter essa compreensão sobre essa riqueza simbólica, dessa relação, né, entre corpo e mente, de quanto com essa forma de ser, né, vai possibilitar essa transformação, né, nesse ser, nessa mulher que começa a ganhar voz, a metabolizar e a ter aí algumas repercussões positivas no tratamento. Então, de tantos outros, né, é um exemplo de como há esse dinamismo, há esse diálogo e essa possibilidade, né, da gente olhar para a teoria numa aplicação prática, numa aplicação clínica. Então, da pesquisa, onde eu tenho uma possibilidade de ter uma amostra maior, né, e a gente teve, vendo, apesar de a obesidade, a gente não poder dizer que existe personalidades específicas para a obesidade, mas a gente percebe nesses correlatos tipológicos uma frequência maior de alguns tipos, né, que podem estar contribuindo para esse complexo do comer. Então, mais da metade da minha amostra foi sentimento extrovertido e sensação introvertida.
né, e que depois a gente, no capítulo, vai estar explicando também a nossa compreensão disso, de como esse dinamismo consciente da tipologia pode estar interferindo, né, nesse comportamento alimentar, nessa adaptação, nessa forma também de fazer escolhas na relação com a comida, e lembrando o quanto é importante, né, a gente ter essa escuta do significado desse comer ou desse não comer, e de quanto isso pode estar repercutindo aí, né, em diferentes manejos terapêuticos que a gente possa estar ampliando. Então, são formas de, dentro da pesquisa acadêmica, né, trazer para o campo clínico e possibilitar aí outras expressões, outras manifestações mais saudáveis, né, desse processo, dessa relação corpo-mente. Então, a proposta foi trazer um pouquinho essa relação, essa experiência, né, dentro do campo da obesidade, o quanto a psicologia analítica, o quanto as teorias dos tipos psicológicos e dos complexos são essenciais para a gente entender esse metabolismo físico, mas também psíquico, né, que eu tento dialogar no livro com vocês. Então, essa era a intenção, e deixar aí com que vocês leiam, tenham essa curiosidade de entender um pouquinho mais sobre o instrumento MBTI, das próprias teorias dos complexos, o que eu proponho enquanto teoria do complexo emocional do comer, né, e tendo esse exemplo clínico como mais um de tantos, como eu disse, que representam esse corpo simbólico. É isso. Então, Maria, agradecer então a apresentação. Eu já vou abrir agora para perguntas, né? Então, eu vou fazer uma pergunta já que você acabou de colocar. Queria que você explorasse um pouco essa questão. Você falou que a maioria da sua amostra, dos participantes da sua pesquisa, da cirurgia bariátrica, eles tinham a sensação introvertida e o pensamento extrovertido. Isso. 32% das mulheres da amostra, né, das 120, eles estavam condizia com o perfil ISFJ, que é a sensação introvertida, e o sentimento introvertido sensação introvertida com sentimento extrovertido, e 22% o ESFJ, que era a sentimento extrovertido com a sensação introvertida, que é o caso da senhora B. Né? Então, o que a gente percebe? Que isso, e o próprio Jung traz, né, nas obras dos tipos psicológicos, que o tipo sentimento e o tipo sensação são os tipos, por exemplo, sensação, né, o tipo, a função que nos possibilita perceber a vida, né, perceber os estímulos da vida. E na obesidade, o que a gente percebe nesse discurso? Que a percepção, como elas percebem a vida, passa pela comida. Né? Então, a busca pela comida traz essa possibilidade de pensar como ela percebe a vida. Eu estou angustiada, eu como. Eu estou feliz, eu como. E, da mesma forma, o sentimento é o valor atribuído, como eu faço as minhas escolhas, né? Como eu julgo as coisas da vida. Então, é sempre muito voltada ao valor atribuído a isso. Então, a comida tem um sentido, ela tem uma função, né? Se a gente for pensar até no que Jung fala, do instinto psificado, a fome é metafórica, ela tem uma representação. Então, isso corrobora também com a própria teoria, onde nessa população a gente percebe, né, que tanto as funções sentimento como as funções sensações estão bastante dominantes, né? Elas ganham cena pela relação atribuída a esse alimento, nesse sentido. Aproveitando, você pode expandir um pouco mais essa questão Parece que, justamente pela cirurgia bariátrica, pela questão do complexo, eles têm uma cisão nessa dinâmica, né?
Cisoma que eu digo é muito polarizado, eles são muito tipo, é isso? Então é sensação. Você pode falar um pouco sobre isso? Bacana, Carlos. Isso, porque assim, o que a gente percebe, né, a cirurgia, ela impede, ela rompe, né, o movimento, que no caso, a maioria delas tem uma relação emocional com a comida, né? Então, se a gente for pensar, e a própria pesquisa mostrou isso, né? Mais de 80% delas tinham compulsão alimentar moderada grave. Então, assim, a relação com a comida era uma coisa muito forte, né? Quando eu não posso mais comer, ou quando não é que eu não posso mais comer, mas eu não posso mais comer desta forma, para onde vai a minha via do prazer, para onde vai toda essa minha energia psíquica, né? Então, isso, na minha amostra, na maioria que foi conversado dentro dessa perspectiva mais corporal, a gente percebe uma introjeção, né, de dores, de pensamentos, né? A comida, ela não deixa de existir. Eu posso comer menos, no caso, por exemplo, da senhora B, eu mastigo, né? Mas eu ainda tenho uma dificuldade muito grande de metabolizar isso, de digerir isso, e isso pode também ser substituído para outros objetos de prazer, que não só a comida, né? A gente pode pensar aí pessoas que vão para bebidas, ou atividades, mas sempre com essa relação de muita intensidade com esse objeto, né? Então, a dificuldade delas ampliarem, né, essa energia para outros fins é bem grande. Então, eu posso não comer mais, mas o corpo, ele continua sendo essa retenção, sendo esse vaso que recebe muitos meus prazeres, né? Então, por isso também a gente vê a maioria delas uma recidiva de peso, né? Um ganho, um ganho de peso pós-cirúrgico, ou uma dificuldade de sempre se manter num peso padrão, por mais que eu emagreço, há sempre o efeito sanfona, eu sempre estou nesse movimento corporal, sempre isso, meu corpo precisa, por essa cisão, né, de um alimento que me energize, que me dê força. Enquanto elas não entenderem, né, que essa energia, que as suas necessidades, por exemplo, como a da senhora B, é de falar, é de estar, é de se movimentar para a vida, isso vai sendo condicionado pelo movimento do corpo. Né? Então, infelizmente, tem essa unilateralidade, esse excesso corporal, por isso que a gente fala do corpo simbólico, né? Então, pelo que eu entendi, a cirurgia, eles têm essa dinâmica, a cirurgia bariátrica rompe esse equilíbrio, mas como eles não trabalham com isso, não entram em contato, a tendência é voltar àquela situação original. Exato. Ou o seu extremo, nós também temos casos de pessoas que comiam muito, param de comer, mas por não ter essa compreensão, né, elas podem entrar num outro campo, né, se a gente for pensar, não numa anorexia clássica, por conta do IMC, mas uma anorexia não especificada, aonde esse não, aí também é muito polarizado, eu não como, eu não entro em contato, eu não sei lidar com isso. Então, os extremos, os opostos, por isso a importância da gente trabalhar essa relação, que é essa comida, né? O problema não é a comida, mas sim para que essa comida na minha vida. Então, pode existir esses riscos aí bem opostos, unilaterais. Tá certo. O Pablo tem uma pergunta, eu acho que a Adriana também. Pablo, quer fazer ou... Oi. Maria, tudo bem? Tudo bem? Achei brilhante a sua pesquisa, muito parabéns. Eu achei toda a leitura simbólica que você fez do caso maravilhoso. Eu tive uma oportunidade durante a minha graduação, de ler um pouco sobre isso, né, principalmente o livro da Woodman, né, Cruz era filho do padeiro, que eu acho que é um dos títulos mais diferentes que a gente conhece, mas toda essa leitura simbólica que você faz agora também, essa última fala sua, achei sensacional, né, para mostrar que a relevância está no como você vai lidar com isso, não
com a alimentação em si, mas como que você vive isso. Isso eu acho sensacional, essa leitura, porque é uma leitura que falta no meio acadêmico, principalmente quando a gente lida com essa questão. Mas para mim, pessoalmente, ainda não ficou claro, talvez você possa explicar melhor, talvez no capítulo esteja mais detalhado, aqui na apresentação eu não percebi, qual é a relevância do estudo dos tipos para essa compreensão clínica? Especificamente a relevância do estudo dos tipos, porque assim, pessoalmente, se a gente fica só com o aspecto simbólico do que você apresentou, para mim já tem uma pesquisa completa, uma apresentação maravilhosa, essencial, perfeita. E eu não entendi qual papel essa pesquisa dos tipos fez nessa leitura, ou nesse estudo. Se puder esclarecer para mim, eu agradeço. Claro. Bom, primeiro que quando a gente faz uma pesquisa, né, quando a gente faz um projeto, a gente tem que ter todo um problema a responder, né? E a tentativa foi essa. Será que existe nessa população uma predominância de alguma personalidade, de um tipo psicológico, né? Então, a primeira pergunta foi essa. E a gente viu que sim, né? Então, como eu disse, 32% ISFJ e 22% ESFJ. Depois disso, né, a gente foi fazer essa correlação. E nessas mulheres que têm uma função dominante, sensação e sentimento, há uma relação, uma correlação com a compulsão alimentar. A gente também fez esse trabalho estatístico e a gente teve essa correlação significativa. Então, a partir disso, né, de um dado estatístico, onde a gente percebe que há uma predominância, principalmente desses dois tipos, né, pensando que existe 16 tipos, predominaram apenas 2 tipos na amostra, e que há uma correlação positiva com a compulsão, ou seja, elas eram mais compulsivas, e também acabei usando um questionário para saúde mental, para ver risco de suicídios, e também houve uma correlação, principalmente com as mulheres introvertidas, elas tiveram mais ideação suicida na vida, durante a vida, né, do que as extrovertidas, por exemplo. Você traz para um campo clínico uma compreensão que essa dinâmica de como eu faço escolhas, de como eu me adapto ao meio, de como eu me relaciono com a comida, se eu for pensar nessa tipologia, me possibilita que eu traga estratégias, né, onde eu possa trabalhar com as demais funções, no caso, se essa função dominante, até por conta dessa neurose, está bastante polarizada. Então, nesse sentido de conhecer o funcionamento dinâmico dessa população. Então, sabendo o que é sensação e sentimento, qual o trabalho que a gente possa fazer para que elas possam lidar com essa comida de uma forma mais saudável. Então, nesse sentido dessa correlação, e trazer isso para a consciência e fazer com que, a partir de então, possibilite outras formas de lidar, de se adaptar, de julgar, de fazer essas escolhas com a vida, se não apenas com a questão da comida e com o corpo. Não sei se eu respondi. Pablo, desenvolveu? Tá, ele escreveu ali, excelente. Eu acho que exatamente a importância da pesquisa de tipos, né, é exatamente para a gente perceber a dinâmica psíquica desse quadro, particularmente, como se trabalha. E, nesse sentido, já vem uma nova pergunta da Adriana Vitor Porto, que eu vou colocar aqui. Muito interessante a sua apresentação, Maria. Na sua opinião, a arte poderia se apresentar como uma forma de expressão e materialização dessas angústias que aliviasse esse quadro? Sim, Adriana, né? Sim, eu gosto muito do trabalho com as técnicas expressivas, com a arte. O corpo se expressa, e a gente pode expressar esses complexos de outras formas, e a arte é uma dessas possibilidades, né? No grupo, Adriana, a gente trabalhou com argila, com desenhos, né, com alguns desenhos livres, e era muito interessante como esses complexos se expressavam, né, nessas possibilidades. Então,
até por ser algo vivo, né, símbolo, né, isso, com certeza, pela arte, é passível de novas integrações, de novas elaborações, então, é uma das estratégias terapêuticas essenciais para o trabalho corporal, com certeza. Eu vou aproveitar aqui que a gente participou do grupo de estudos, eu fui parte da banca da Maria do Desterro, né? E o que eu queria pensar, exatamente, parece que as pessoas que têm na cirurgia, ou que têm as pessoas com distúrbios alimentares têm uma cisão nessa questão material do corpo, o problema com o arquétipo da terra, etc. Então, parece que o acesso via verbal da representação da fala é muito mais complicado do que esse aspecto sensorial, entende? Então, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Parece que para a gente poder chegar a representar, primeiro a gente tem que expressar materializadamente, ou no corpo, ou com a arte, ou que nem vocês fazem. É isso mesmo, Maria? Isso mesmo. Tanto que a senhora B, né, vocês vão, quando no capítulo, acho que eu devo ter falado um pouquinho, a dificuldade que ela tinha... A senhora B, a dificuldade que ela tinha de falar sobre os sentimentos. Primeiro, ninguém sabia da família, dos amigos, sobre os diagnósticos, ninguém sabia sobre as dores. Ela contou aos poucos para a equipe de saúde, né? Então, para ela é muito difícil. Para o obeso, essa simbolização é muito difícil. É por isso a concretude, por isso ir ao ato, por isso o comer, né? O simbolizar é muito mais difícil para essa população, né? Então, começa por aí. Quando eu possibilito sair desse concreto, né? Desse digerir, desse morder, desse engolir, para expressar isso, por exemplo, no campo artístico ou em qualquer outro campo de expressão, essa energia flui, né? E com o símbolo, né? O que a gente sabe, a união, e há com isso algo saudável. Aquilo que não é simbolizado é aquilo que é cindido, né, como você disse, que é algo do campo da doença, né? Então, eu petrifico isso. A gordura é algo duro, né, que eu posso pensar de uma forma simbólica daquilo que ganha espaço dentro de mim, daquilo que poderia ganhar fora de mim. Então, existe essa dificuldade, os trabalhos expressivos são essenciais, e a própria dialética, né, de fazer essa integração novamente. Então, assim que eu percebo no campo aí dos transtornos alimentares e da obesidade, essa cisão e essa dificuldade de metabolizar e de expressar esse sentimento. Então, agradeço. Então, Maria do Desterro, são 11h10, né? Daqui a pouco a gente tem que começar o pau, então eu queria ver se tem alguém que tem mais alguma pergunta. Gente, então, Maria, se você quiser falar mais alguma coisa. Então, agradecer, né? E deixar à disposição meu e-mail e mariadesterro@gmail.com para conversarmos, trocarmos, quem tiver dúvida, ler, enfim, é um campo riquíssimo. Confesso que foi muito surpresa da minha parte de entender toda essa relação, o quanto há essa possibilidade. Então, como você mesmo disse no início, né, a gente está iniciando esse processo de pesquisa na psicologia analítica, é um campo amplo, e acho que venham os alunos, as outras pesquisas, para a gente dar continuidade a isso que nos fala, que a gente faz todo dia, né? A gente come todo dia, e a gente simboliza todo dia, às vezes a gente engole sapos todo dia, né? Então, foi um trabalho também bem gostoso, não só para entender a dinâmica das mulheres com obesidade, mas a nossa própria dinâmica. Todos nós passamos por isso, às vezes sem perceber, né? Enfim, pode ser explorado na clínica. Isso, obrigada. Caiu um pouco o som no final, Maria. Caiu o som. O último minuto caiu o som. Eu disse que serve não apenas, né, para a gente entender uma amostra, mas para a gente entender a nossa própria funcionalidade, nossa própria relação com comer. Todos nós não só comemos por fome, todos nós comemos por vários outros sentidos, para comemorar, para, enfim,
sentir prazer. Então, isso é bem importante, não é algo que é só para o outro, né? A comida é nossa, a digestão da vida é nossa, então é um assunto que nos interessa também, enquanto, né, pessoas que não só no processo acadêmico. Obrigada.